Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Um abraço aí para o meu amigo Elias, jornalista aqui nos estúdios da Band Natal, dizendo que o Dia Mundial da Fotografia é hoje e vai ser celebrado em Natal com um varal fotográfico lá no Sindijorne. Fica ali bem pertinho do edifício Chácara, o Sindicato dos Jornalistas. Hoje, às 19 horas, com a exposição que reúne 19 profissionais fotógrafos, está ele, está Candé Soares e tantos outros, com 90 imagens de vários temas, né? Temas bem diferentes aí. Parabéns pela exposição, né? Sem dúvida vai ser um momento muito bacana. Eu quero lembrar você que nos acompanha, né? Amanhã, final de semana, dia de churrasco. Chegou em Natal, meu amigo, minha amiga, a Casa do Cordeiro. E a carne de cordeiro é saudável, com pouquíssima gordura e é excelente para churrascos. É uma carne suculenta com sabor diferenciado. E na Casa do Cordeiro, a carne é especial com garantia de qualidade e procedência, sem o uso de aditivos artificiais. Além disso, ela é embalada a vácuo, pois é, com cortes nobres sensacionais, tipo pernil, carré, alcatra e picanha. É uma carne pronta para você preparar o seu prato. Olha a hora do almoço e saborear. Experimente a melhor carne de cordeiro do Rio Grande do Norte, lá na Casa do Cordeiro. Fica no box número 13, na Ceasa, e o telefone é 98780-2376. Bem-vinda, doutora Carla Avelino, médica urologista. Ou boa tarde, cidadão. Boa tarde, doutor. Eu que agradeço o convite. Um prazer tê-la conosco, doutora Carla. Interessante, né? Que muita gente acha que na hora que você pensa no exame de próstata, muita gente pensa que quem faz exame de próstata é um proctologista, mas não é. Não, o exame de próstata é realizado pelo urologista. Pelo urologista. Porque, na verdade, o toque é retal, mas é única e exclusivamente para ver a próstata. O médico, o especialista é o urologista. E só quem tem próstata é o homem? É o homem. Muito bem. Doutora Carla, e o que é que a senhora poderia dizer inicialmente sobre o câncer de próstata, né? De próstata? Ele é transmitido de maneira hereditária, que vem de pai para filho, de avô para filho, ou existem outros fatores que podem provocar o desenvolvimento do câncer de próstata? O câncer de próstata é o câncer maligno do homem mais frequente, né? Aquele que acomete só o homem. Ele é o mais frequente. Ah, muito bem a informação. Então, assim, ele não tem um fator específico, um fator ambiental específico. A gente ainda não conseguiu correlacionar um fator como o câncer de bexiga, a gente correlaciona com o cigarro, o câncer de pulmão com o cigarro, o câncer de próstata não. A gente sabe que tem dois fatores de risco, que é a genética. Realmente, quem tem pai, irmão, parente de primeiro grau com câncer de próstata tem o maior risco. Avô é considerado? Não, a gente considera primeiro grau, pai e irmãos. E quem é negro, a raça negra tem uma tendência maior ao câncer de próstata. Então, por que, doutora Carla? É a genética, né? Então, assim, o fator genético, na raça negra tem essa probabilidade maior de câncer. Existem algumas raças que têm tendência maior a algumas doenças. E o câncer de próstata, ele é na raça negra. Então, são esses os dois fatores que a gente consegue correlacionar. Os outros ambientais, tem estudos que relacionam alimentação gordurosa, obesidade, mas a gente não consegue ainda dizer, não, realmente isso aqui tem o maior risco. Os dois fatores principais é genética e a raça negra. Doutora Carla, muita gente não faz exame de próstata, né, que é um exame feito do homem. Ele acontece a partir do toque retal, né, no toque que começa a partir do ânus, e existe muito preconceito com tudo isso. Daí que muita gente acaba morrendo, muitos homens acabam morrendo porque teve vergonha, porque dizem, isso não é coisa de homem, isso não é coisa séria, eu não vou fazer isso. O que é que a doutora Carla pode dizer a respeito? Assim, graças a Deus esse preconceito vem diminuindo gradativamente. A Sociedade Brasileira de Urologia vem fazendo várias campanhas. Os homens estão mais conscientes? Estão mais conscientes, Os mais jovens. Ou os mais antigos? Os mais jovens estão mais conscientes, eu acho. Tem a procura de muito paciente jovem. Então, assim, a sociedade, pelas campanhas que vem fazendo, nos últimos anos teve o Novembro Azul. Então é uma campanha nacional que é de conscientização ao câncer de próstata. Então ainda existe esse preconceito, tá certo? Alguns pacientes já chegam dizendo, doutora, mas existe o exame de sangue, não é para substituir o toque? Não, o exame de sangue inicialmente realmente era para substituir, mas não conseguiu. Tem que se fazer os dois, tanto o exame do sangue como do toque. Sempre os dois juntos, acompanhado. A prevenção sempre são os dois exames. E assim, vem diminuindo realmente bastante o preconceito, mas ainda existe.
Doutora Carla, e a partir de que idade o homem deve começar a monitorar, a prestar atenção, a fazer exame da próstata para evitar que ele tenha complicações maiores no futuro? A sociedade recomenda, a partir dos 45 anos, todos os homens ia procurar um médico especialista, um urologista. Aumentou para 45, porque às vezes se falava que não, a partir de 40 anos já tem que fazer o exame de próstata. Isso. Não, a partir de 40 anos a gente recomenda ir para orientação, tá certo? Mas o exame do toque realmente é a partir dos 45 anos. E aí a gente, quem é aquele paciente que tem maior risco, a gente inicia antes, e o que tem maior risco a gente inicia depois. Mas a partir dos 45 anos a gente recomenda ir ao urologista, e o urologista é que vai verificar se há necessidade de iniciar antes ou depois. O nosso telespectador Mário Alberto, que está em Ponta Negra, pergunta à doutora Carla, urologista, hoje no Boa Tarde Cidadão, se existe alguma alimentação que ajude a prevenir o câncer de próstata no homem. É como eu falei, ainda nos fatores ambientais, ainda a gente não conseguiu ainda um estudo específico que a gente consiga dizer essa medicação ou esse alimento diminui, essa medicação ou esse alimento aumenta. A gente só verifica que uma alimentação saudável com menos gordura, você pode diminuir o risco. Alguns estudos mostram que pode diminuir o risco. O tomate também? O tomate, assim, ele vem, porque o tomate, ele vem por conta das vitaminas, né, que você vê nele. Então, você, ao ingerir o tomate, você tem uma alimentação mais saudável. Muito bem. Doutora Carla, e uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer. O que é que a senhora poderia dizer em relação à forma como o exame é feito? Ele provoca algum tipo de dor? Ele provoca além do desconforto, algum outro problema para o homem quando ele é feito? Não, o principal é o constrangimento, assim, é o preconceito que o homem tem com relação a isso, tá certo? Mas é um exame rápido, é um exame que causa muito mais incômodo do que dor. Os pacientes geralmente dizem, é só isso, realmente é um exame que é mais o incômodo do que a dor. Muito e não bem. Tem uma complicação maior, não. Muito bem. Você que está nos acompanhando sabe o que é orquiectomia, né? O nome é esse, né? Orquiectomia. Vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo, com a doutora Carla, nesta Sexta da Saúde. Ela que é médica urologista no nosso programa, né? Quero só lembrar você que nos acompanha, né, que eu sempre trago informações importantes para a sua vida. Pois é, e essa informação é para quem está procurando um carro confortável e forte. O Toyota Etios é o carro certo para você. É o carro da Band agora, pois é. E na Toyolex você tem recompra garantida. Conheça o Etios Hatch X 2017 1.3 completo, com entrada mais 36 parcelas de apenas R$ 499 e recompra garantida com 85% da tabela FIP. Aproveite, pedestre, use a sua faixa. Toyolex, aonde você quer chegar. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta nesta Sexta da Saúde, conversando com a doutora Carla Avelino, que é médica urologista no Boa Tarde Cidadão. Até já. Viaje para a Europa com a CVC e viva momentos inesquecíveis. Na CVC você viaja para a Europa com total apoio e guias falando português. É uma programação exclusiva para brasileiros, com roteiros de 7 a 28 dias com a qualidade e segurança que só a CVC pode oferecer. Os melhores roteiros pela Europa com preços e condições exclusivas. Garanta agora mesmo as suas férias. Fale com a CVC. CVC, sempre com você. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você, 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite,
Bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Chegou em Natal a Casa do Cordeiro. Nossa carne de cordeiro é saudável desde a criação, livre de aditivos artificiais, com cortes nobres e naturalmente macias, com menos colesterol e embaladas a vácuo. Carnes prontas para você preparar e saborear. Uma carne versátil de sabor distinto, suculenta e nutritiva. Carne com pouquíssima gordura e ideal para churrascos. Experimente nossos cortes nobres: pernil, carré, alcatra, picanha. Casa do Cordeiro. Confiança, qualidade e procedência. Recompra garantida Toyolex. Uma condição única para você continuar de Toyota zero. Troque seu Toyota por um novo com parcelas a partir de 499. Etios hatch completo com entrada mais 36 de 499. Com recompra garantida em 85% da tabela FIP ou saldo. Etios sedã completo com entrada mais 36 de 545. Com recompra garantida em 85% da tabela FIP ou saldo. Aproveite! Toyolex, aonde você quer chegar. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar, continuar a entrevista com a doutora Carla Avelino no nosso Boa Tarde, cidadão. E eu pergunto, doutora Carla, médica urologista, o que é orquiectomia? Orquiectomia é a retirada do testículo, de um dos testículos. E em que momento, em que situação se faz a retirada do testículo? Por que é que chega-se a necessidade de fazer isso? Assim, existem vários motivos que a gente necessita de uma orquiectomia, principalmente o paciente que tem uma torção testicular, o testículo torce. E o paciente demora muito a chegar ao hospital e você perdeu aquele testículo, a gente necessita que retirar todo o testículo. O que é que pode provocar a torção do testículo num homem assim? Isso é algo que, sei lá, num jogo de futebol ou numa atividade física pode acontecer, ou numa relação sexual, ou existe algo mais que é mais corriqueiro que provoca esse tipo de coisa? Não, geralmente a torção testicular tem um fator prévio, tá certo? A genética, ela pode favorecer, mas alguns pacientes relatam trauma prévio, e aí você tem a torção testicular. Mas principalmente adolescente, que é a principal faixa etária da adolescente, e alguns relatam que estavam dormindo, começou a sentir a dor, vai para o hospital e é a torção testicular. Muito bem, tem uma pergunta aqui de um telespectador que pediu para não se identificar, mas ele é do Tirol e ele gostaria de saber, ele diz que tem, na verdade, umas veias parecidas com varizes nos testículos. Ele pergunta se isso é normal e se tem tratamento. Não, normal não é. Isso daí tem tratamento, se chama varicocele, a famosa varicocele, tá certo? São as veias dilatadas próximas ao testículo. Ele vai aumentar a temperatura do testículo, então a principal complicação é a infertilidade, tá certo? Então existe tratamento da varicocele, que é a gente retira essas veias dilatadas, mas a gente tem que verificar, tem que examinar, ver o grau da hidrocele, se ele tem infertilidade, que justifique o tratamento. Pergunta aqui do Pedro Matias, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber se levantar muito peso pode provocar problemas nos testículos. Não, problemas nos testículos não. Pode provocar uma hérnia inguinal, tá certo? Que é próximo ao testículo, os pacientes às vezes se confundem, mas peso no testículo não. Muito bem. Doutora Carla, para finalizar, eu gostaria que a senhora pudesse compartilhar com o nosso telespectador as principais orientações e recomendações quando o assunto é câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia, hoje em dia, tem feito um brilhante trabalho, tá certo, de divulgação com relação ao câncer de próstata. Mas a principal recomendação é procure ao médico, fazer a prevenção, que na verdade não é prevenção, é diagnosticar precocemente. Porque ao ir ao médico você não vai prevenir o câncer de próstata, você vai apenas diagnosticar o mais precoce possível. E isso acontecendo, dá tempo de tratar. Então, assim, o que eu mais recomendo é que vá ao urologista a partir dos 45 anos, procure um urologista para, se houver alguma coisa, diagnosticar. Porque o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele não tem sintoma nenhum. Para finalizar, aquele homem que ainda tem vergonha de fazer o exame da próstata, ele sente menos vergonha com o homem ou com a mulher? Isso vai variar. Tem paciente que procura, doutora, eu queria uma mulher. E tem paciente, doutora, eu prefiro um homem. Então, assim, realmente varia muito.
Muito bem. Muito obrigado, doutora Carla Avelino, pela sua participação. Boa tarde, cidadão. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Continue ligado na Band Natal, agora com o nosso amigo Jackson Damasceno e o Nordeste Urgente. Fique ligado na Band. Um excelente final de semana para você que nos acompanha e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa tarde, cidadão. Oferecimento